Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Esdras. E quero pedir a permissão de nós saltarmos um capítulo que se torna mais apropriado para aquilo que nós estamos vivendo aqui nessa noite. Capítulo 7 de Esdras, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Mesmo assentados, nós vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Somente até aqui. Essa é a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez clamamos a Tua misericórdia sobre nós. Ó Deus, que seja, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, o entendimento da Tua palavra. Aplique, ó Deus, em nós como igreja, edifica o Teu povo, ó Deus, e de fato, ó Deus, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa vida e a nossa trajetória, assim como na história, nós vivemos de começos, recomeços. E muitas vezes, quando nós nos atentamos a isso, ou nos propomos a recomeços ou começos, nós temos que ter um padrão de autoridade, ou por que nós estamos fazendo isso. É necessário ter uma referência para que haja qualquer mudança. Assim nós olhamos um pouco para a história da igreja e para a história desde que a palavra de Deus vem nos contando. Nós temos alguns recomeços e esse é um deles. Nós estamos aqui numa reforma e se você perceber, você vai notar que há muitos elementos que se assemelham àquilo que nós mais conhecemos e falamos como reforma ou a reforma protestante. Nós temos um padrão naquilo que a palavra de Deus nos mostra. Em todos os momentos que o povo de Deus se desviou da lei do Senhor, nunca houve reforma que não fosse voltar para aquilo que a palavra de Deus diz, ou ponto de referência. O primeiro ato do povo de Deus era esse, ou seja, vamos pegar a lei do Senhor e vamos ver o que a palavra de Deus está dizendo, ou o que ela diz para nós. Em todos os momentos, a gente vê isso também na história de Josias, a gente vê isso na trajetória do povo de Deus no Antigo Testamento, quando ele se desviava completamente, quando Deus trazia o arrependimento, o padrão que eles sempre buscavam era a autoridade da palavra de Deus. E assim, a exemplo da reforma, que da onde nós também somos herdeiros, aquilo que aconteceu foi exatamente isso, o voltar ao padrão bíblico, ou seja, um dos gritos da reforma é somente a Escritura. Somente a Escritura, ou seja, somente a Escritura pode ser autoridade sobre a nossa vida, somente ela pode nortear a nossa vida individualmente e como igreja. Nós não temos e não podemos colocar nenhuma outra fonte de autoridade
em igualdade com aquilo que a palavra de Deus diz. Só que de tempos em tempos, tanto na nossa vida, individualmente, como na igreja do Senhor, nós esquecemos desse princípio e nós começamos a igualar algumas coisas com aquilo que a palavra de Deus diz. O nosso tempo, nós temos muitas coisas que as pessoas tentam se igualar ou igualar com aquilo que a palavra do Senhor nos mostra. Nós temos uma série de vertentes de coisas que são, no nosso tempo, são evidenciadas para que as pessoas sigam, e na maioria das vezes nós colocamos isso, talvez a gente fale que é uma ciência, e portanto está em pé de igualdade com a Escritura, ou tantas outras coisas que se levantam como autoridade, e rivalizam com a palavra de Deus, e portanto nós nos perdemos na caminhada. E a palavra de Deus sempre nos chama a um arrependimento sincero, só que arrependimento sincero ele precisa passar por aquilo que a palavra de Deus diz. Nós temos aqui agora na história de Esdras, finalmente Esdras chegou. Finalmente Esdras entra aqui na nossa história. Ele era um grande estudante, como diz o texto, um grande estadista também, um grande reformador e um grande pregador. Nós estamos, depois de toda essa história do povo de Deus que voltou da Babilônia, a primeira leva que volta ali para Jerusalém, nós já temos um tempo agora, onde essas pessoas também, elas estão se afastando daquilo que a palavra de Deus diz. Elas já estavam se distanciando disso. Eu sei que o texto que nós lemos, ele não coloca as datas, mas ele diz, passadas estas coisas. Parece muito rápido, né? Parece muito rápido aqui o tempo, mas nós estamos agora pulando 58 anos à frente do final do último texto que nós lemos. Então nós estamos agora a mais ou menos 60 anos adiante na história, então começa a se narrar, o autor do texto, passadas-se essas coisas no reinado de Artaxerxes. Então nós temos a partir daqui, nesse pulo à frente de 60 anos, algumas coisas que a gente se pergunta. Nós temos Esdras, que possivelmente ele ainda não tinha nascido quando o povo de Deus voltou à primeira leva, porque Esdras era muito jovem. Possivelmente ele não tinha nascido. Mas há uma pergunta que também surge: por que nem todas as pessoas voltaram da Babilônia? A gente se pergunta por que o povo de Deus não veio todo e desceu para a Babilônia. Tem algumas respostas possíveis. Primeiro, pela mão de Deus, soberania de Deus, mas nós temos algumas dessas pessoas que já estavam em idade avançadas ali. Mas a gente vai perceber também que mesmo na Babilônia eles prosperam lá e eles mantêm a ordem e o culto a Deus, dentro da ordem que a gente vai vendo os levitas retornando, os cantores retornando. E Esdras ainda não havia nascido. Portanto, quando a palavra de Deus nos fala que ele se aplicou a entender ou aprender a lei do Senhor, quando esse primeiro povo chegou em Jerusalém, possivelmente ele não tinha nascido. Mas a gente também tem alguma resposta para que esse povo não voltasse todo de uma vez. Quando houve lá o decreto de Ciro, possivelmente Daniel estava vivo. Nós temos mais ou menos Daniel na faixa dos 80 anos ali. E se vocês notaram, a caminhada demorava 4 meses na estrada. 4 meses na estrada. Alguns desses que foram para a Babilônia eram muito velhos para voltarem e retornarem a Jerusalém. E eles permaneceram lá. Uma das coisas que a gente tem que fazer justiça, eu sempre brinco com isso, quando era da classe de criança na igreja, fui criado dentro da igreja. Alguns colocavam Daniel mocinho dentro da cova dos leões, né? E lá mais adiante eu descubro que quando jogam Daniel na cova dos leões, ele já era idoso. Ele já era idoso. Ele poderia também muito bem falar: Senhor, depois de tanto tempo é isso que o Senhor reserva para mim, mas a gente não vê isso. Mas possivelmente ele já tinha muito mais de 80 anos. Portanto, essas pessoas, elas não tinham condições de descerem aqui, mas eles permaneceram. Muitos deles permaneceram fiéis ali na Babilônia, cumprindo os ritos e mantendo principalmente o registro daquilo que era as genealogias e a ordem do sacerdotal. Eles tinham mantido isso ali porque isso era extremamente importante.
Portanto, ao olhar para esse texto, eu quero tirar algumas lições para a nossa vida e algumas indicações para a nossa vida como igreja, naquilo que nós acabamos de fazer, de tantas pessoas professando a fé, no início da fé, mas também para todos nós que estamos aqui, que já tem uma caminhada longa, né, no Evangelho, estamos nessa peregrinação e que muitas vezes esquecemos de princípios fundamentais que a palavra de Deus nos mostra. E é por isso que nós precisamos sempre voltar às Escrituras, para que ela norteie a nossa vida e que seja de fato o padrão de autoridade sobre nós, e não apenas uma doutrina que a gente enche a boca e diz somente a Escritura, mas que ela de fato seja sobre a nossa vida o padrão de autoridade. Portanto, uma reforma na igreja, uma reforma na vida individual, ela só acontece, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, com submissão à autoridade das Escrituras. Submissão à autoridade das Escrituras. Mais uma vez, eu quero que vocês olhem para o texto, mantenham o seu texto aberto, e a minha pergunta é, por que de novo o texto começa colocando uma genealogia? Por que de novo no capítulo 7 faz uma genealogia que individual é uma das maiores da palavra de Deus? Você vê genealogias gerais, mas para indicar uma pessoa, essa é uma das maiores do texto bíblico. Por que essa genealogia está aqui no texto? O texto nos diz que Esdras, ele era filho de Seraías, que era filho de Azarias, que era filho de Ilquias, que era filho de Salum, que era filho de Zadok, que era filho de Aitube, que era filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias. Agora você já começa a trazer a memória de qual era a família dele. Filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. A pergunta é, Esdras vindo, jovem, para Jerusalém, para que ele pudesse liderar o povo, qual era o padrão de autoridade? Era Esdras chegar no meio de Jerusalém e falar, olha, eu agora vou comandar vocês, eu agora vou estar direcionando vocês como povo do Senhor, porque o rei mandou que eu viesse para cá. Não, o padrão de autoridade não é aquilo que o rei mandou. O padrão de autoridade é aquilo que o rei dos céus tinha determinado. Não Artaxerxes. Portanto, ele chama primeiro pela genealogia para mostrar, olha, eu não estou avulso, eu não vim do nada, eu sou da linhagem de Arão. E era esse o padrão de autoridade, então. Ao chegar diante do povo, ele estava com a autoridade na mão daquilo que Deus tinha estabelecido. Foi Deus que estabeleceu, não foi eu que estabeleci. Esdras não chega ali apenas por falar, não, eu vou lá para Jerusalém. Ele tem uma missão. E o padrão de autoridade para que ele chegasse até Jerusalém é exatamente a palavra de Deus. Portanto, eu volto a lembrar a cada um de nós, para que haja mudança na nossa vida, ou reforma na nossa vida, ou reforma na igreja do Senhor. É necessário partir de um padrão de autoridade que está na palavra de Deus. E é isso que Esdras faz. Portanto, desde aquilo que está acontecendo aqui, no meio do caminho, naquilo que eles estão, quando eles estão voltando, ele está exatamente colocando tudo isso diante de Deus. E ele sabia muito bem daquilo que era a vontade de Deus para a vida do seu povo, porque a primeira coisa que deveria ser restabelecida ali, muito mais do que construções, era o padrão de adoração correta ao Deus verdadeiro. Se a gente notar, no final de Esdras, a gente chega lá, nós vamos perceber que num espaço curto de tempo, o povo do Senhor estava fazendo as mesmas coisas que tinham levado eles ao cativeiro. Eles já tinham abandonado a lei do Senhor. E eles estavam fazendo praticamente as mesmas coisas. Justiça seja feita, que esse povo nunca se tornou mais politeísta, ou como no momento quando eles foram levados cativos, eles tinham uma série de divindades e de deuses que eles tinham incorporado no meio da adoração. Quando eles voltam do cativeiro, a gente vai vendo isso na história, eles vão deixando isso. A gente vai percebendo ali até depois na virada, nos anos de silêncio, e quando entra em cena Cristo Jesus, o povo de Deus ali, ele já era monoteísta. Ele já não tinha mais esse problema de vários deuses. Ele tinha uma religiosidade vazia,
mas a gente não vê mais no Novo Testamento falando que o povo de Deus ali, naquele tempo, eles ainda estavam adorando Baal e outras coisas, ou tendo atitudes como o povo teve aqui. A gente vai vendo isso para o final do livro de Esdras. Portanto, aquilo que Esdras vem fazer, e ele chama primeiro por essa linhagem para mostrar, olha, eu estou aqui por causa da vontade do Senhor e debaixo da autoridade de Deus, e daquilo que já está escrito. Você vai perceber que no verso 6, diz que ele era versado na lei de Moisés. Portanto, ele sabia muito bem aquilo que a palavra de Deus estava dizendo. E é debaixo dessa autoridade que ele retorna a Jerusalém. Portanto, a primeira coisa que a gente aprende na nossa vida, se você quer mudar de vida, recomeços, se a sua vida se perdeu no meio da caminhada cristã e você tem se distanciado da verdade da palavra de Deus, a primeira coisa, volte para a fonte de autoridade. Escute aquilo que a palavra de Deus diz. Não tem como você ser renovado ou reformado por outras coisas, por outras circunstâncias, somente pela palavra de Deus. O ponto de referência é exatamente esse. É somente ela que vai mostrar exatamente quem nós somos e quem nós devemos ser em Cristo Jesus. Portanto, nós não devemos abandonar jamais a autoridade das Escrituras. Mas há uma segunda coisa que a gente aprende aqui no texto, que em meio a esses recomeços, nós precisamos nos submeter à soberania de Deus. O verso de número 6 nos diz, ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que lhe pedira. Esdras era, sim, um homem importante, Esdras tinha grande influência ali, mas é interessante notar que em toda essa caminhada e no demais textos aqui, a gente vai perceber que ele tinha sempre essa consciência que tudo aquilo que acontecia estava debaixo da soberania de Deus. Era debaixo da soberania de Deus. O rei Artaxerxes deu a ordem, mas Esdras sabia que para que o rei fizesse isso, aquele que governa sobre todas as coisas é que tinha feito primeiro. Assim como Ciro é chamado de meu servo, aquele que está nas mãos do soberano Deus, assim da mesma forma, todos os reis, e aqui no caso Artaxerxes, está nas mãos do Senhor. Portanto, aquele que domina sobre todas as coisas é aquele que faz com que Esdras volte, e é por causa disso que ele se submete então. E a palavra de Deus nos mostra que essa deve ser a nossa luta e a nossa busca constante. Submissão à soberania de Deus. O texto nos diz algumas características dele. Primeiro, ele era versado na lei de Moisés. Esdras conhecia muito bem, principalmente aqui nós estamos falando do Pentateuco. O texto nos diz que foi dada pelo Senhor. E a outra expressão no texto que indica essa submissão à soberania de Deus, que ele diz, segundo a boa mão do Senhor. Essa é uma expressão poética para indicar que as nossas vidas estão debaixo da ação do Senhor. É uma expressão poética aqui que indica pelo menos três coisas: reconhecimento, desejo e submissão. Se você conhece apenas a palavra de Deus revelado, aquilo que a palavra do Senhor nos diz, mas se você não deseja cumprir isso, ou não se submete a isso, isso não tem valor nenhum. Porque a palavra de Deus nos diz, ela vai além, que Satanás conhece as Escrituras. Satanás conhece. E às vezes bem mais do que nós. Mas a palavra de Deus então nos diz que a submissão à soberania de Deus é necessário que primeiro você reconheça isso. Primeiro que você também deseje isso e se submeta àquilo que é a vontade do Senhor. A gente vai vendo isso na vida de Esdras e em todos os seus atos, naquilo que ele veio fazer e naquilo que ele aplica no meio do povo do Senhor. Ele não desvia da rota, porque ele sabia que essa era a vontade de Deus. Eu sei que nós falamos muito a respeito de soberania do Senhor, mas isso tem se tornado apenas uma doutrina distante na nossa vida. E muitas vezes nós falamos, eu creio na soberania do Senhor, mas nós queremos que as coisas sejam realizadas de acordo com a nossa própria vontade.
Ou nós nos lançamos a fazer as coisas de acordo com a nossa própria vontade? Se nós nos submetemos, como nós dissemos lá no primeiro ponto, à autoridade da Escritura, em todas as coisas da nossa vida, em todos os atos, a primeira coisa que a gente deve fazer é consultar aquilo que a palavra de Deus diz. Senão, de maneira prática, eu nego tudo isso que eu creio com a minha mente. Por isso que eu estou falando que a palavra de Deus nos chama, então, a reconhecer, desejar e a nos submeter àquilo que é a vontade do Senhor. Mas há uma terceira coisa que a gente aprende nesse texto. A submissão prática à lei do Senhor é aquilo que a palavra de Deus nos mostra no verso de número 10. Diz o texto: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Percebam aqui no texto a forma como é colocada aqui, 3 verbos: buscar, cumprir, ensinar. São 3 coisas que norteiam a nossa vida. Portanto, nessa submissão prática à lei de Deus, todo cristão ele deve entender que essa deve ser a sua metodologia de vida. Buscar a Deus, cumprir aquilo que a lei de Deus diz e ensinar aquilo que a palavra de Deus diz. Não é possível ser cristão ou ser crente se você não aprende a lei do Senhor e não tem desejo de ensinar a lei do Senhor para os outros. Porque, como nós sabemos muito bem, por meio do Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ali nós temos um poema falando a respeito da lei do Senhor, ou do que a palavra do Senhor representa para a nossa vida. Ela é mais doce do que o mel. Isso precisa ficar claro para nós. Portanto, naquilo que era a atitude de Esdras, isso também nos ensina para que haja reforma na nossa vida, para que haja mudança na nossa vida, é necessário cumprir isso, buscar, cumprir e ensinar. Essa ordem é uma ordem didática para a nossa vida. E é isso que ele faz. A palavra de Deus diz que ele era um escriba hábil na lei de Moisés. E aqui no texto a gente é fascinante notar que o texto aqui ele diz lei de Moisés. Ele não fala decálogo, ele fala lei de Moisés. Tudo isso indicando algo mais amplo. Ele não está falando apenas dos 10 mandamentos, mas ele está falando de todo o Pentateuco. E aqui abrindo um parêntese, os irmãos ao lerem algumas coisas por aí, e alguns pregadores do nosso tempo, eles vão dizer que o Pentateuco foi escrito por Esdras. Isso é principalmente da teologia liberal, que diz que o Pentateuco foi escrito logo após o retorno ali da Babilônia. Portanto, o livro lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, foi escrito depois, para a teologia liberal. Só que é interessante notar que Esdras mesmo, ele não coloca o decálogo apenas, mas ele, citando aqui no texto, o autor de Esdras nos diz que ele estava ali com o coração ou versado na lei de Moisés. Na lei de Moisés. E ele cita isso. É interessante notar, e em meio o entendimento disso, da palavra do Senhor e daquilo que é a ordem que a palavra de Deus nos coloca, que sempre vai haver, sempre terão ataques àquilo que são autorias do texto bíblico para desqualificar a palavra do Senhor. Acho interessante uma das histórias que contam de Spurgeon, que ele diz que se a tentação de Jesus ocorresse no século XIX, no alvorecer da teologia liberal, Jesus teria falado para Satanás assim: olha, está escrito. Satanás responderia: sim, está escrito, mas por quem? Porque é exatamente isso que nós temos nos nossos dias. Alguns imbuídos talvez aí, achando que são extremamente acadêmicos, ao desqualificar a palavra do Senhor, vai dizer que, na verdade, o Pentateuco foi escrito depois do retorno do povo de Deus da Babilônia. E isso não é verdade. O texto já nos mostra exatamente isso, que Esdras já conhecia todo esse Pentateuco, dizendo a lei de Moisés. Ele era um reformador modelo.
Nós sabemos que, assim como eu citei em vários momentos da Reforma, nós falamos muito a respeito de Genebra, de Calvino. Ali naquele tempo o padrão era exatamente esse, voltar àquilo que a palavra de Deus nos diz. A gente vê também, quando houve a história de John Knox em Edimburgo, aquilo que ele estava fazendo era exatamente: vamos voltar para a palavra do Senhor e ver o que ela diz. Em todos os momentos na história, a gente não vai perceber reforma verdadeira ou mudança verdadeira de vida que não passe pelo padrão de autoridade das Escrituras. Não existe transformação que não passe por esse conhecimento, senão nós tornamos aquilo que nós professamos numa religião vazia. E é interessante notar que mesmo ele conhecedor de todas essas coisas, Esdras dizia sempre, e você vai ver essa expressão ao longo do texto aqui depois: a boa mão do Senhor estava conosco. É porque a boa mão do Senhor estava conosco. Nos diz o texto, quando eles saem na caravana, tem muitos saqueadores, a estrada é perigosa, mas ele fica com vergonha de pedir guardas ali para o rei, e ele chega diante do Senhor e conclama a oração, para que Deus pudesse estender a sua boa mão sobre eles, e ele reconhece de novo: foi por causa da boa mão do Senhor que nós saímos e chegamos até aqui. O conhecimento verdadeiro das Escrituras nos faz reconhecer o poder de Deus na nossa vida, reconhecer a ação do Senhor na nossa vida. A gente olha para aquilo que a palavra de Deus nos diz e a maneira como, principalmente, o nosso padrão e modelo, que é Cristo Jesus, em todos os momentos onde ele era confrontado, aquilo que Jesus dizia era sempre também aquilo que a palavra de Deus já tinha dito. Nós falamos muito a respeito do momento da tentação, Jesus citando Deuteronômio 6-8 ali, sempre mostrando aquilo que a Bíblia diz, ou também lembrando dos Salmos. Para Cristo Jesus, ele não vem e traz outra palavra, a não ser a palavra que Deus já tinha revelado desde o Antigo Testamento, porque é a palavra de Deus. Ele não fala outra coisa. Ele repete aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso, ao concluir nessa noite, a gente percebe que a devoção de Esdras à palavra de Deus ilustra uma abordagem a ser imitada por todos nós, ou por todos os crentes. As três maneiras que a gente vê aqui que ele interage, que permanecem aplicáveis até o dia de hoje. Primeiro, não há substituto para o estudo da palavra do Senhor. Muito dano é causado na igreja exatamente por desconhecer as Escrituras. Em segundo lugar, o estudo não é apenas por causa do conhecimento, mas deve traduzir numa aplicação pessoal. É desejo de fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Se o Senhor nos amou com tão grande amor, a ponto de mandar o seu Filho para morrer no nosso lugar, o nosso desejo então não é conhecer a sua vontade. Se você quisesse agradar alguém, você não buscaria entender qual é a sua vontade que eu quero fazer. E se você entende o sacrifício de Cristo Jesus pela sua vida, aquilo que você deve desejar ardentemente é conhecer o que Ele diz, o que Ele fala e o que Ele requer de nós. E o nosso desejo deve ser diante de Deus: eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a tua. Essas palavras não são nossas, são de Cristo Jesus. Faça-se a tua vontade e não a minha. Para que a gente chegue nesse ponto, deve ser gerado um desejo do nosso coração de fazer aquilo que agrada ao Senhor. E temos algumas aplicações aqui à nossa vida. E algumas perguntas para a gente levar para casa e pensar durante essa semana. Qual é a fonte de autoridade para o povo aqui de Jerusalém receber esse Esdras e essas mudanças todas que ele estava propondo? A resposta é as Escrituras. Mas qual é o padrão e a referência de Esdras também para vir a Jerusalém propor mudanças? São as Escrituras. Qual é a fonte de autoridade para que as pessoas em Jerusalém aceitassem se arrepender das suas práticas? As Escrituras.
Quando Jesus veio, sua vida, suas palavras e missão estavam confirmando a nossa fonte de autoridade e padrão de vida, que são as Escrituras. Mas a minha pergunta hoje para você: qual é o padrão de autoridade sobre a sua vida? A quem você busca para tomar as suas decisões? Por onde você tem norteado a sua vida e as suas práticas? Se não for pelas Escrituras, é tempo de arrependimento. Se arrependa hoje diante do Senhor, porque você sabe muito bem que você está colocando outro padrão de autoridade na sua vida, e que Deus abomina isso. Não tem como ter dois senhores. É tempo de arrependimento. Se você ainda não conhece a Cristo Jesus, que é revelado em todas as Escrituras, e que pode mudar completamente a sua história e a sua vida, e você viver de uma outra maneira, e você ter agora um padrão para ser seguido, também hoje é o dia de você se dobrar diante do Senhor e reconhecer que Cristo Senhor é Senhor da sua vida também. Que nós possamos, como igreja do Senhor, em todos os momentos, em tudo aquilo que a gente for fazer, que a gente busque, antes de mais nada, o que a Escritura nos diz a respeito disso. Vamos orar?